Oi pra todo mundo, eu sou a Ana e hoje o vídeo tem uma pilha de livros considerável para responder a um questionamento, na verdade, atender a um pedido do meu amigo Fabrício. Fabrício considero meu amigo, tá? Mas eu nunca o vi ao vivo na vida. Nós estamos num mesmo grupo de WhatsApp sobre livros. E rolou recentemente um papo sobre autores e livros nacionais que merecem mais amor, certo? Então eu resolvi atender o pedido. Separei aqui uma pilhinha considerável de livros que eu já li, de autores nacionais brasileiros, e que eu considero muito, muito bons, que eu amo e que eu não vejo outras pessoas comentando com tanta frequência. Isso me deixa triste. Então vamos fazer aqui um jabá para esses autores nacionais. Vamos começar pelo livro que suscitou a discussão com o Fabrício. Vamos falar aqui de autores do século XIX, século XX e talvez, quem sabe, a gente chegue no século XXI, tá bem? Então vamos que vamos. O livro que começou a discussão foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Eu não tenho apenas uma edição da Moreninha, eu tenho duas na minha casa, pelo menos que eu tenho encontrado, e nenhuma das duas é a edição que eu li originalmente. A primeira vez que eu li a Moreninha foi num livro que provavelmente era da minha mãe ou das minhas tias, que eu catei nas estantes da família, e que desde então se desintegrou, consumida pelos séculos. Basicamente, a capa caiu, as folhas caíram e eu tive que comprar de novo. E aí eu já li várias vezes nessa edição aqui, que é da editora Ática. Isso aqui era uma edição muito comum dos anos 90 para quem estava estudando para vestibular, no ensino médio e precisava comprar esses clássicos da literatura brasileira. Tá vendo? Esse aqui eu já li algumas vezes. E eu tenho essa outra ediçãozinha aqui, bonitinha, da editora Nova Fronteira, de bolso, que é um pouquinho menor, tá vendo? Mesma coisa, tá? De um modo geral, eu sou mais simpática a essa daqui. Essa daqui tem algumas notas de rodapé legais, mas... anyway. O que é a Moreninha, gente? A Moreninha é a melhor comédia romântica clássica que nós temos na literatura brasileira. É o nosso orgulho e preconceito, entendeu? Você tem personagens engraçados, situações hilárias dos estudantes, entendeu? Inventando suas pataquadas. Você tem uma avó fofa, você tem uma protagonista linda e graciosa, e que é o cão chupando manga, que tem um temperamento danado, entendeu? E um romance fofo, cheio de idas e vindas, e balada da indiazinha, cantada em cima da gruta, é romântico, é uma gracinha. E como é que isso aqui não é mais comentado, sabe? Eu cheguei a assistir em algum momento uma versão adaptada para o cinema brasileiro disso daqui, que também era uma gracinha. E eles colocaram alguns detalhezinhos que não existiam no livro, sabe? Tem uma musiquinha sobre o que é fazer cafuné, que é uma graça. Então, assim, a Moreninha podia ser mais aproveitado para interessar as jovenzinhas adolescentes na literatura brasileira, gente, porque é um livro muito bom, é um livro do século XIX, tá? É um clássico da nossa literatura e é agradável de ler, é leve, é bonito, você se emociona realmente, você torce pelos personagens, apesar de os conflitos deles serem relativamente bobos. E aquela coisa, Joaquim Manuel de Macedo, gente, esse autor, ele, não sei porque ele ficou um pouco no ostracismo, mas ele é um autor muito bom, tá? Eu só li até agora duas obras dele, A Moreninha, que eu devo ter lido umas 20 vezes na vida, e esse outro clássico dele que eu descobri não tem pouco tempo, que eu tava justamente comentando lá no grupo de WhatsApp que deu origem a esse vídeo, é A Luneta Mágica. Às vezes você encontra esses dois livros, esses dois títulos no mesmo volume em uma edição antiguinha, com uma capa marrom de, assim, em sebo você ainda acha, tá? É algo bem antigo. Mas A Luneta Mágica já é uma história completamente diferente. É um romance também, tá? Em termos de gênero literário, mas é uma história mais fantástica. Ela vai contar a história de um homem que tem acesso a um objeto chamado essa luneta mágica. A luneta aqui entenda como um monóculo ou algo do tipo, tá? E quando ele olha o mundo através desse monóculo, através dessa lente, ele enxerga coisas que as outras pessoas não enxergam. É um livro muito interessante, que poderia suscitar muita discussão necessária nesse mundo e que as pessoas ignoram. Esse aqui que eu tenho é uma ediçãozinha da Martin Claret, ou Martin Claret. Eu realmente ainda não sei como é que se pronuncia o nome dessa editora, tá? Muito, muito legal. Eu não sei por que as pessoas não falam mais desse livro, sabe? Eu não conheço ninguém ao vivo e a cores que já tenha lido isso aqui, como eu. Com quem que eu vou conversar sobre a Luneta Mágica? Com a internet, sozinha, porque ninguém mais leu, tá?
outro livro também, dessa fase mais clássica aí da literatura brasileira, mas já chegando no finalzinho do romantismo, transição para o realismo, do José de Alencar, é o Senhora. Esse aqui é outro livro que eu já devo ter lido umas 3 ou 4 vezes. Outra qualidade de literatura, gente, muito legal, muito bem escrito, muito bem trabalhado. E é uma história de amor, porém uma história de amor bem estranha, bem esquisitinha, bem questionável, tá? Eu li isso daqui quando adolescente e achei maravilhoso. A última vez que eu li já como uma adulta mais madura, eu já olhei e falei, gente, esse povo tinha aqui pra terapia, o que estava acontecendo aqui? Todo mundo doido aqui. O que a gente tem aqui? Uma moça muito rica, a Aurélia, muito linda, muito tudo de bom, que tá fazendo um sucesso absurdo no Rio de Janeiro, imperial, certo? Solteira, e ela quer se casar, e ela vai escolher o marido dela e comprar o marido dela. Vai fazer um contrato de casamento em que ela é que manda nesse casamento, porque ela é que tem o dinheiro. E ela vai escolher um rapaz específico, que é o Fernando, e o Fernando é um cara que tá sem um tostão no bolso, ele tem uma mãe e uma irmã para sustentar, um monte de dívidas, e ele vai topar essa parada. E ao longo da história a gente vai descobrir por que ela escolheu o Fernando, por que ela resolveu comprar esse marido dessa forma, quando ela era uma moça tão bonita, tão popular, tão linda, inteligente, que toca piano e valsa maravilhosamente. Por que ela não escolheu um outro cara que gostasse dela? Por que ela escolhe o Fernando? Por que existem tensões nesse casamento desde o início, apesar dele ser um casamento por conveniência? De onde é que saiu isso? E aí você vai descobrir ao longo da história o que está acontecendo. É bom, mas, pessoal, precisamos de terapia. Precisamos definitivamente de terapia. Então, voltando pro José de Alencar ainda, para uma fase mais inicial da carreira dele, outro livro que eu gostei muito foi o Guarani. O Guarani é a história do índio Peri com a mocinha Ceci. Cada vez que eu leio esse livro, ele me toca de uma maneira completamente diferente. Isso é a fase indianista do José de Alencar, de mostrar as nossas matas lindíssimas, de mostrar o bom selvagem, de mostrar uma mocinha absolutamente idealizada no meio de um mundo, desbravando aquele sertãozão totalmente hostil. Cara, tem alguns mistérios aqui e conspirações rolando. Um livro muito, muito bom. E parece-me que ele está sendo relegado um pouco ao esquecimento em relação a outras obras de outros autores do século XIX, Machado de Assis, tá? Quando ele também poderia ter mais atenção. Eu gosto de José de Alencar, tá, gente? Eu já li alguns outros livrinhos dele, 5 Minutos, Viuvinha, eu acho que a Diva também é dele. É um autor bom, tá? Mas me parece que ele hoje não é tão valorizado assim quanto outros. E ele poderia ainda ocupar esse lugar com bastante categoria, tá bom? Guarani também é um livro muito legal. Esse aqui, agora eu vou falar, então, mais polêmico ainda. Esse é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. A Escrava Isaura é uma história que hoje em dia eu acho que não vai pegar bem pra ninguém. Mas já houve época em que isso daqui era a maior febre no Brasil, quando a gente teve a novela lá, com a Lucélia Santos fazendo o papel da Isaura, e essa novela foi exportada para o mundo inteiro. Até hoje tem russo lembrando da Escrava Isaura, lá na Rússia, que nunca teve no Brasil, mas que conhece a história. O que acontece? A Isaura é uma escrava que nasce com a aparência mais de branca do que de negra. Embora ela seja filha de um branco com uma negra, ela tem mais as características físicas de branca. E ela é criada pela sua senhora quase como uma filha. Ela é a escrava mimada. A Isaura se veste como uma moça rica. A Isaura toca piano e canta. A Isaura se expressa e fala como uma moça muito educada. E quando essa senhora morre, e o marido dela também, quem vai assumir a fazenda é o Leôncio é o capeta, e o Leôncio vai resolver que a Isaura é dele. Apesar de ele ser casado com outra personagem feminina maravilhosa, que é a Malvina, que merece mais atenção na nossa literatura, ele vai cismar com a Isaura, e a partir daí vai se enrolar todo um melodrama da Isaura. É uma história bem escrita, é uma história que levanta uma série de discussões. Você tem 3 personagens femininas aqui interessantes, tá? Em torno das quais a história gira. A Isaura, a Malvina e a Rosa, que é outra escrava, porém uma escrava que parece uma escrava. Tem a aparência negra tradicional e por isso é tratada dessa forma. É um livro bom, porém me parece que nos últimos anos algumas notas desse livro aqui, como o fato de a Isaura ter a aparência de branca e por isso ela ser a mocinha, não pega tão bem.
E aí, eu acho que a gente tá jogando o bebê fora com a água do banho, sabe? A gente podia ainda aproveitar muito mais a Escravizaura em leituras e discussões, na minha opinião. É um livro que eu já li também várias vezes, tá? Outro autor. Esse autor é bom demais, gente, porque esse aqui consegue injetar um humor nos livros dele, extremamente cáustico, irônico, inteligente. Estamos falando de Lima Barreto. Os dois livros aqui que eu separei para mostrar para vocês. Esse aqui é uma edição bem para criança, adolescente, assim, da editora atual, que é só uma coletânea de alguns poucos contos dele, 4 contos, se eu não me engano, e o que dá nome à coleção é um dos melhores contos brasileiros, que é O Homem que Sabia Javanês, né? O homem que começa a se passar por alguém que sabe javanês e capitaliza em cima desse status, só que ele não fala javanês, ele nunca esteve em Java, é armação. É muito, muito bom e diz muito a respeito do Brasil em que a gente vive. Outro livro do Lima Barreto que tem essa característica, se você quer uma análise acurada do que é o Brasil, Os Brusundangas. Meu Deus do céu, se você abre esse livro aqui, ele é dividido em capítulos curtinhos, e começa a ler sobre a República dos Brusundangas por qualquer pedaço desse livro aqui, sobre qualquer aspecto dessa cultura dos Brusundangas, você vai ver que ele tá falando do Brasil. E dói na alma, às vezes. Maravilhoso. Eu já tenho outros livros do Lima Barreto aqui em casa que eu quero ler em breve, tá? O Trisfim do Policarpo Quaresma é um deles, todo mundo fala que é espetacular. A Clara dos Anjos me parece que talvez seja um bom contraponto à Escravizaura. Tem algumas coisas aqui, uma coletânea mais completa dos contos dele que eu quero também pegar. Lima Barreto é um autor que eu acho que precisa ser mais explorado e que não necessariamente recebe a atenção que merece. Tudo bem? Um autor a qual eu cheguei também, novamente, fuxicando estantes lá dos meus avós. Eu achei um livro infantil, li, eu ainda era adolescente ali, larvinha, devia ter uns 12, 13 anos. E eu encontrei, do Orígenes Lessa, esse livro aqui, Memórias de um Cabo de Vassoura. Era outra edição que também já se desfez. E aí, há uns anos atrás, eu comprei uma edição nova desse livro, ele ainda é editado, parece, Memórias de um Cabo de Vassoura, para eu poder ler com as minhas filhas, e todas nós adoramos, certo? É uma história muito boa. É a história de um cabinho de vassoura, né? Quem é o narrador da história em primeira pessoa é o cabo de vassoura. Só que esse cabo de vassoura será transformado em um cavalo de pau e vai ser o brinquedo de uma criança. Eu não sei se o pessoal da Pixar leu isso daqui, mas Toy Story tá na mesma vibe, ok? Cabo de Vassoura, na verdade, é o Napoleão, o cavalo de pau desse menino. Eu sei que existe pelo menos uma continuação dessa historinha, que é o Napoleão em Parada de Lucas, mas que eu nunca achei para vender, nunca consegui ler. Se você já leu, me fala. Parece ser bom. E o mesmo Orígenes Lessa também tinha uma carreira escrevendo romances e livros para adultos, certo? O que eu li até agora é esse aqui, O Feijão e o Sonho. Que livraço! A gente aqui vai tratar de um homem brasileiro, certo? Que quer ser um poeta, ele quer ser um escritor. O sonho dele é esse. Mas ele tem uma família, uma esposa, filhos. Ele tem que colocar feijão na mesa. E o que ele vai fazer? O que ele vai escolher? O feijão ou o sonho? E o conflito dele em torno do feijão e o sonho é bem intenso, muito bem descrito. E tem horas que parece que está fazendo buraco no seu coração. Tremendo. Mais um autor nacional que eu, de novo, conheci por um caminho que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, eu conheci também pela literatura infantil. Outro livro que eu desencavei lá das estantes dos meus avós, depois eu acabei comprando uma segunda edição para mim, porque a deles, tadinhos, não resistiu. Mas que eu li ainda criança e voltei a ler como adulta. Esse é o As Aventuras de Tibiquera, do Érico Veríssimo. Tibiquera é um índio que nasce no Brasil, um pouco antes do descobrimento, e ele vai contar pra gente a história do Brasil ao longo desses 500 anos quase. Aqui não fica claro na história se a gente está falando sempre do mesmo Tibiquera ou só do Tibiquera e do seu filho Tibiquera e do seu neto Tibiquera, do seu bisneto Tibiquera, entende? Você vai ter aqui um passeio pela história do Brasil sob a ótica do Tibiquera. E vai acompanhar de tudo, tá? A abolição dos escravos, ele vai conhecer o Padre Anchieta, você vai ver a República pelos olhos dele, o grande Rio de Janeiro ali da década dourada dos anos 50, tudo vai estar aqui. Muito, muito interessante. E essa edição aqui, pelo menos, ela tem algumas ilustrações, tá? Eu tenho a impressão de que a outra que eu li também quando criança também tinha ilustrações. Eu não sei se é uma característica do livro em si,
conter essas ilustrações. Mas é bom, é acessível a crianças, não é tão longo assim, uma criança consegue digerir isso daqui. É uma aula de história do Brasil, muito bem escrita, e o personagem é legal. O Típico tem uns insights maneiros, tá? O final, então, tem uma sacada muito linda, muito linda. E o Érico Veríssimo, gente, o que acontece? Eu levei muito tempo para chegar nele, mas quando eu finalmente peguei para ler O Tempo e o Vento, talvez objetivamente seja o melhor livro de todos esses aqui que eu tô mostrando para vocês. Talvez seja o meu livro nacional favorito. Só li uma vez porque tem relativamente pouco tempo que eu conheci. E ele mexeu comigo de tal maneira que eu não fui capaz emocionalmente de continuar lendo O Retrato e o Arquipélago imediatamente depois. Eu tive que dar uma pausa e eu vou reler esse volume aqui antes de ler as outras partes do Tempo e Vento, né, que são O Retrato e o Arquipélago. Eu li O Continente. Eu já tinha lido algumas vezes, de novo, em ediçõezinhas de bolso, 2 extratos desse livro aqui. Um deles se chama Ana Terra e o outro se chama Um Certo Capitão Rodrigo. Eu acho que ainda são publicados esses extratos de formas independentes e dá para lê-los de forma independente e se apaixonar. Os 2 personagens são incríveis, tanto a Ana Terra quanto o Capitão Rodrigo. Sou apaixonada, mas o livro em si, ele tem uma capacidade de te transportar para aquela região do sul do Brasil e absorver a atmosfera de como é que é esse pampa, com o vento batendo ali e o tempo se acumulando e aquelas gerações se sucedendo daquela família. É uma saga familiar realmente de altíssimo nível de literatura. Gente, precisa ser lido. É muito, muito bom. Eu já tô com vontade de ler de novo. Então, Érico Veríssimo é outro autor, como eu falei. Eu tenho alguns outros livros aqui em casa já para ler dele. O Incidente de Antares, a Clarissa, Olhar os Lírios do Campo. Mas eu realmente quero ainda ler todo o conjunto, né, da trilogia do Tempo e o Vento, que eu acho que não tem igual ainda na literatura brasileira, antes de eu pegar esses outros. Muito lindo, muito lindo. Se você leu, me fala o que você achou, porque eu fiquei embasbacada com aquilo. Aí vamos agora dar uma... O Tempo e o Vento é muito triste, tá, gente? Vamos dar uma aliviada aqui no humor e falar de um autor já contemporâneo, praticamente, que gosta do humor, que gosta da graça, que gosta da felicidade do brasileiro, entendeu? O Ariano Suassuna, gente. Ficou famoso, né, com o cinema, ficou famoso com a televisão. Eu já vi a série da TV, já vi o filme, já vi a continuação do filme, que não leva essas coisas, mas eu assisti mesmo assim, por causa da nostalgia. O Alto da Compadecida é muito legal. E é o tipo de livro, assim, isso é uma peça de teatro originalmente, né? O livro é a transcrição da peça de teatro. Tem um personagem aqui do palhaço que não aparece no filme nem na série. A construção de alguns detalhes é diferente, sempre é. E conforme você vai lendo esse livro, vai ganhando mais bagagem literária de outros autores clássicos, já você vai vendo como é que o Ariano foi pegando elementos de Shakespeare, de outras histórias clássicas, e foi intercalando aqui, entrelaçando na cultura nordestina para gerar o Alto da Compadecida. Que livro maneiro! É muito curtinho, é uma pecinha de teatro. Essa edição aqui, teve uma vez que a minha filha chegou em casa e falou assim: vai ter um autor lá na minha escola que vai aparecer para falar com a gente e tal. Eu falei: jura, que autor? Ela falou: Ariano Suassuna. Eu falei: quê? E só as crianças podem ir? Leva a minha edição que eu quero um autógrafo. Mas a minha filha levou a edição e não pediu autógrafo. A minha edição podia ser autografada pelo Ariano Suassuna e não é, porque ela não teve coragem de chegar perto e pedir. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu já comprei também para ler do Ariano o Romance da Pedra do Reino, que me intimida um pouquinho pela extensão, mas eu tenho a impressão que vai ser um bom livro também. Um dia a gente chega nele e aí eu conto para vocês se eu gostei. Mas o Alto da Compadecida é muito bom. É impagável esse troço. E aquele caso que o livro e o filme, ou o livro e a série da televisão se complementam bem, tá? Os dois têm seus próprios méritos, têm seu próprio interesse. Agora vamos para mais um livro infantil. Eu não vou falar aqui, gente, dos classicões que todo mundo conhece, tá? Os Monteiro Lobatos, o Pedro Bandeira, o Ziraldo. Eu amo todos esses autores, tem muitos desses livros na minha casa, mas eu vou falar de uns menos conhecidos, tá? A Vaca Voadora, da Ed Lima. Eu cheguei nesse livro porque eu vi uma resenha da Tatiana Feltrin mencionando, en passant, esse livrinho aqui infantil.
E falei, gostei da premissa, vou ler. Cara, eu peguei isso pra ler com as minhas filhas e a gente chorou de rir, tá? A premissa é doida, a história é sem pé nem cabeça, nada faz sentido, mas é hilário. É a história de uma vaca voadora. Esse menininho, o Lalau, mora com duas tias, e as tias fazem magia e as tias resolvem pegar uma vaca que elas ganham de presente do sobrinho, do Gomercindo. E a vaca agora vai voar. E aí o Lalau sobe na vaca e a vaca voa com o Lalau, entendeu? É muito sem noção. Tem uma continuação. Na verdade, tem várias continuações, tá? Eu cheguei a ler A Vaca na Selva e tem umas outras aí. Mas o bom mesmo é o primeiro, gente. A Vaca Voadora. Leia, leia. É muito bom. Procure. É um livrinho assim que tem algumas ilustrações. Ele não é tão caro. Vale muito a pena. Você lê rapidinho assim. Isso aqui é o suco do humor brasileiro. Se você gosta do Guia do Mochileiro da Galáxia, isso aqui é uma versão abrasileirada do humor do Guia do Mochileiro da Galáxia, sem a parte do sci-fi, tá? Sem a parte da ficção científica. É muito bom. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho que agradecer de novo aos meus avós, tá? Na verdade, a minha avó, que eu sei que foi ela que escolheu e me deu isso quando eu era criança. O Homem que Calculava, do Malbataan. Malbataan, na verdade, é um brasileiro com um nome completamente diferente, um nome comum, assim, de brasileiro, sabe? Tipo, Fulano da Silva. Ele era professor e ele resolveu assumir esse pseudônimo e começou a escrever livros sobre a cultura muçulmana, islâmica, árabe, tá? Mais árabe até do que muçulmana. E esse aqui é um romance, tá? O Homem que Calculava, que, como você sabe, a matemática moderna ela deve muito à tradição dos matemáticos da Índia e do Oriente Médio, e da cultura islâmica. Então, ele vai criar aqui um personagem que é o Beremiz, que é um desses homens árabes muçulmanos, que é um homem que calculava. Ele é um homem matemático. Ele é um homem que conhece profundamente a matemática, não apenas sob um ponto de vista instrumental, mas também sob um ponto de vista filosófico. E rola aqui um pouquinho daquela dinâmica de Sherlock Holmes e Dr. Watson. Quem narra o livro, na verdade, é um amigo do Beremiz. Ele conhece o Beremiz numa viagem e ele começa a narrar como é que foi essa amizade dele com o Beremiz. Esse homem genial, esse matemático incrível. E ele narra algumas soluções a problemas que o Beremiz vai dando usando matemática. E, é muito legal, gente. A primeira vez, por exemplo, ele tem alguns elementos aqui extemporâneos, né? Alguns anacronismos, talvez, mas que me deixaram encantada. Por exemplo, tem aqui um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A primeira vez que eu li, na verdade, esse texto, que é tão conhecido, foi dentro desse livro aqui e lindíssimo. É um negócio assim que você fica, nossa, que coisa mais linda. E tá dentro de um livro, de um contexto muçulmano, em Bagdá, entendeu? Na época dos califas. Muito lindo esse livro, muito lindo. Ele é recheado de problemas matemáticos e soluções que o homem que calculava vai dando a esses problemas, sabe? Às vezes ele tem até esqueminhas, ele tem algumas ilustrações mesmo da parte narrativa da história. É maravilhoso. E, de novo, gente, crianças conseguem ler isso. Eu li quando criança, li muitas vezes. Olha o estado da minha cópia, entendeu? E o Malbataan, ele tinha vários outros livros nessa mesma pegada, porém a maioria livros de contos. Então ele tem Novas Lendas Orientais, tem Minha Vida Querida, tem Lendas do Povo de Deus, que é sobre lendas da verdade da cultura hebraica. Eu recentemente estive num sebo em São Paulo, né? Fui no sebo do Messias e no sebo Nova Floresta, os dois no mesmo dia. E eu voltei de lá com mais dois volumezinhos de Malbataan, desses de contos para ler. É uma leitura muito, muito boa, o que te dá uma boa noção, até romantizada, tá? Mas dessa cultura que trouxe tanto para o mundo, assim, em termos de ciência, matemática, filosofia. Muito lindo, muito, muito lindo. E eu vou encerrar com outro livro que a gente estava outro dia batendo boca no grupo do WhatsApp. Eu não sei se o Fabrício estava nessa discussão, tá? Mas esse grupo do WhatsApp que eu tô falando, gente, é o do canal do Rodrigão 1002, tá? Ele tem um grupo de Telegram e um grupo de WhatsApp, os grupos são maravilhosos. E eu bato muito, muito papo lá com o pessoal sobre livro. E a gente tava falando desse livro aqui, ó. Angus, o Primeiro Guerreiro. Angus é uma história de vikings, tá? Ele é um romance, porém com ilustrações. Ai, meu Deus, eu peguei justo uma ilustração super pesada aqui. Com ilustrações lindíssimas, tá? Para contar a história desse viking, que é o Angus.
E que foi escrita por um brasileiro, tá? O autor desse livro é o Orlando Paes Filho. A ideia parece que era escrever uma série de 7 ou 8 volumes, algo nesse sentido. Ele começou a escrever, começou a publicar e por algum motivo ele parou, tá? Mas esse volume é incrível. Você vai começar a história lá na Escandinávia. O Angus é filho de um grande viking, se torna um guerreiro viking. Porém, vai acontecer ali um entrevero. Esse Angus vai ser levado como escravo para a Inglaterra. E aí a gente vai acompanhar a vida dele ali como escravo. Ele vai sofrer um processo de cristianização. Aí ele vai entrar em contato com um personagem que na verdade é um personagem histórico, que é um monge chamado Nennius, que realmente existiu na Idade Média. E vai contar, assim, história de determinados reinados que existiam dentro da Inglaterra fragmentada daquela época, das invasões vikings. Você vai falar bastante, por exemplo, se não me engano, de Powys e Cymru, e, assim, País de Gales e outros desses locais, assim, que tem culturas bem específicas dentro da Inglaterra nessa época medieval. E no final você vai acabar, se não me engano, na Escócia, e o Angus vai ser o fundador de um dos clãs escoceses. Sim, eu dei spoiler de como é que acaba, mas, gente, tem muito mais aqui dentro. O livro é maravilhoso e lindo, e eu não entendo como é que isso aqui não continuou, não foi pra frente. Olha o Angus, gente. Olha isso, coisa mais linda. Ele tem uma espada com características mágicas, o símbolo do clã dele é o leão, ele tem encontros com anjos. É uma coisa, assim, maravilhosa esse livro. Por que ninguém mais fala disso? Por que isso parou? Por que não tem mais continuação? O segundo volume é sobre as cruzadas, eu também li. Não é tão impactante quanto esse, mas você tem um descendente do Angus participando das cruzadas. Muito legal para quem gosta de estudar esse período. Então, assim, gente, a literatura brasileira, até hoje, ainda tem muita coisa interessante, sabe? Você vai ter fantasia brasileira hoje em dia sendo publicada com alta qualidade. Você tem livros que vão te ensinar e que vão fazer você rir, desde que você é criança até você ser adulto, velho, entendeu? Peça de teatro, romances absolutamente devastadores que atravessam os séculos, deixando você destruído no final, entendeu? Histórias misturadas com a história do Brasil, questionamentos de artistas, sabe? Mais histórias fantásticas para crianças, humor, política e tudo mais, e críticas ácidas à sociedade brasileira, questões relacionadas à escravidão, a questão do índio, romances urbanos de personalidades e relacionamentos complicados, mais questionamentos sobre o significado da visão humana e como a gente enxerga o nosso mundo, comédia romântica, à la Orgulho e Preconceito. A gente tem tanta coisa boa, mas às vezes eu acho que as pessoas não estão vendo alguns desses livros. Então, tô aqui, fiz o meu papel. Fabrício, eu espero ter respondido bem ao seu pedido, tá bom? Fiquem todos com Deus, continuem lendo bem e tchau, tchau.